O próximo talk aqui, a gente, há pouco tempo, eu só quero lembrar algumas coisas, tá? Ponto 1, importante. Gamificação está valendo o curso da CS Academy. Legal? Primeiro lugar, o Intermediate. Segundo lugar, o Essentials. E terceiro lugar, o Essentials. Então, pessoal, perguntem, interajam, tragam dúvidas. Interajam, a gente vai trazer as dúvidas de vocês. Agora, o próximo talk, ele tem muito essa característica, tá? Então, vocês têm aí vários aspectos de como faz ponto, legal? Mas o principal é, a próxima conversa que eu vou ter aqui, talvez muitos de vocês tenham alguma dúvida, né? Do tipo, pô, Matheus, o que é a Sensidata e Zenvia, né? A gente falou, a gente divulgou a aquisição da Sensidata pela Zenvia há alguns dias atrás, basicamente quase uma semana e meia, e vocês devem estar se perguntando, pô, e aí? Quem é a Zenvia? O que vocês vão fazer junto? Quais são os planos para o futuro? Né? E é natural que a gente queira discutir isso, e para discutir isso, a gente trouxe aqui a pessoa que, de uma forma ou de outra, traz esse talk com ele. Né? E a gente vai fazer um bate-papo para entender um pouco da história da Zenvia, uma startup de garagem de Porto Alegre, como o próprio Cássio gosta de chamar, até a Nasdaq, até a Sensidata e daqui ao futuro, que eu acho que vale muito a pena a gente bater esse papo, tá? Então, vou chamar o Cássio para se juntar comigo aqui, para a gente bater um papo aí. Vamos lá. Legal, ó. Tá aqui do meu lado, ó. Abre a câmera. Cássio, obrigado por estar se juntando a gente. Senta aí. Prazer, Matheus. Gente, Cássio está dedicando tempo para a gente aqui, muito legal. Está num momento lá de reuniões importantes. E o Cássio, a gente está numa manhã de empreendedorismo. E o Cássio, com a Zenvia, tem uma história muito bonita de empreendedorismo, de Brazilian Way, que a gente estava falando um pouco ali atrás, em off, com o próprio Dantas. E a gente vai bater esse papo aqui, Cássio. A gente não vai ficar só no passado, mas a gente começa por ali, né? Cara, Cássio, Zenvia, como é que foi esse início em Porto Alegre? Conta um pouco dessa história de início empreendedor aí. Primeiro, Matheus, é um prazer estar aqui no CSD, a primeira vez que eu participo aqui do CSD, estando no palco. Legal. E é um orgulho muito grande poder ter um começo muito simples e poder chegar onde a gente chegou. Claro. O começo de empreender em tecnologia no Brasil, quando eu comecei, no início dos anos 2000, quase virada ali do milênio, o mundo era bem diferente. Uhum. A gente precisava evangelizar o que era tecnologia e por que se deveria usar tecnologia nas organizações. Uhum. Então, a realidade é que o início ele foi muito mais sobre a importância da tecnologia, por que as empresas deveriam usar a internet, porque as empresas deveriam usar o celular como uma forma de se comunicar com as pessoas. Mas a gente conseguiu acreditando que o futuro, de algum jeito, estaria nas nossas mãos. Hoje, todo mundo tem o aparelho que abre as portas para o mundo. E essa foi a aposta que a gente fez. E foi uma aposta, acredito, bem sucedida. Legal, legal. Conta um pouco, eu gosto dos começos curiosos. Né? A gente teve uma conversa que você contou um pouco ali do early stage. Não sei se você pode dividir com a galera aqui, mas eu acho que é muito legal porque a gente tem um público aqui muito diverso, né? Mas também muito focado em empreendedorismo, em inovação, em mercado SaaS, que hoje está muito associado, né? A gente acabou de falar aqui com o Dantas sobre isso. E é um público muito ansioso por histórias inspiradoras aí, cara. Conta um pouco dessa tua história ali no início pra gente. Sabe que a gente, quando começou, vinha estudando, ali no início dos anos 2000, sobre como que a tecnologia se aplicaria à relação entre marcas e consumidores.
E a partir disso eu comecei a estudar e trabalhar em cima dos conceitos básicos de CRM e como que as empresas poderiam compreender melhor quem eram os clientes, de modo a poder criar experiências que fossem únicas. A crença que baseou e lastreou sempre a Zenvia é de que as marcas, elas são como pessoas. E nós, consumidores, a gente quer interagir com as marcas como se elas fossem pessoas. E a partir desse pressuposto, a gente começou a criar todo um know-how, uma tecnologia sobre como analisar os diferentes perfis de clientes, tanto pelos dados transacionais, frequência, recência e valor das transações, como pelos dados demográficos, e com isso buscando instrumentalizar as empresas a fazer comunicações específicas para diferentes clusters de clientes. E a tecnologia SMS, que é a que vinha começando quase que junto com a adoção massiva do celular, era a tecnologia que nos permitiria fazer a comunicação pessoal, individual, para os consumidores. A realidade é que o mundo não estava preparado, as empresas não estavam preparadas para fazer toda essa análise de dados, toda essa segmentação e microsegmentação para fazer comunicações efetivamente contextualizadas para o cliente. Mas o canal de comunicação, ele fazia muito sentido à época. O que a gente fez foi o que a gente chama de pivotar hoje, não existia esse termo, né, que é dizer, bom, essa parte toda complexa, vamos deixar de lado um pouquinho e focar no que as empresas querem fazer, que é de fato se comunicar. E de lá, então, a gente escolheu focar num produto mais simples e escalou ele massivamente. Legal. Esse ponto é interessante, né? Antes não era pivotar, né? Antes era, cara, eu preciso fazer minha empresa sobreviver, eu preciso ir atrás da receita. Isso, a gente não tinha investidor, ninguém tinha dinheiro. A gente só tinha, o único dinheiro que a gente tinha era o dinheiro do cliente. Legal. Boa, boa, boa. A Sensidata acredita muito nisso, isso é parte do nosso core de desenvolvimento. Mas, Cássio, a partir daí, traz pra gente, cara, quando a gente fala de jornada, né? E aí a gente pode falar da jornada do cliente, ou a gente pode falar da jornada empreendedora, a jornada de desenvolvimento das empresas. Em Customer Success a gente fala sobre muito milestones de sucesso, né? Ou seja, eu quero que o meu cliente atinja determinados marcos que mostrem para ele, tragam a percepção que ele investiu certo, que ele está no caminho certo, que o retorno está acontecendo. Na jornada empreendedora isso acontece também. Eu me lembro muito bem de outubro de 2018, foi um marco de virada, por exemplo, na Sensidata. Porque foi um mês onde nós batemos 2 vezes o maior mês de vendas. E nós conquistamos clientes que nós perseguimos há muito tempo. Clientes grandes, importantes, marcas importantes, multinacionais, capital aberto, etc. Isso a gente comemorou muito e ali, na minha cabeça, ele deu um estralo. Porque até ali a minha esposa falava assim para mim, Matheus, você precisa descobrir se a gente vai morar debaixo da ponte ou se você vai ser o próximo Bill Gates, porque cada dia você chega de um jeito. A partir dali eu comecei a ficar mais estéril, mais flat. Falei, olha, eu acho que esse negócio está andando bem. Até cheguei aquele dia na Jaque, quando a gente fechou aquele outubro, falei, Jaque, acho que embaixo da ponte está ficando mais longe. Não sei se o Bill Gates está ficando mais perto, mas aquele outro cenário está ficando mais longe. Que grandes marcos você que vem na tua memória nessa trajetória da Zenvia? A trajetória empreendedora ela é uma montanha-russa que dura bastante tempo. E ela é feita de momentos de alta e momentos de baixa. É interessante porque os momentos de alta, eles são aqueles que a gente comemora. Mas os de baixa são aqueles que a gente aprende. A gente aprende quando a coisa está feia. Exato. Quando a gente enfrenta crises. E no Brasil, né, nós somos os empreendedores mais sobreviventes, ou resilientes, ou teimosos, ou qualquer termo que a gente possa usar, Sim. Porque além de o país ele viver em constante crise, ciclos curtos de crise, empreender no Brasil, os estímulos ainda são muito mais contra empreender do que a favor. A tomada de risco do empreendedor é muito grande. Claro que hoje o ecossistema ajuda, né, um pouco mais. Eu, inclusive, fundei uma aceleradora chamada WOW, que justamente para ajudar o ecossistema a evoluir sem tanto sofrimento no meio do processo. Mas a realidade é que os milestones de comemoração, eles geralmente estão ligados àquelas conquistas que a gente tem. Então, eu me lembro muito sobre quando a gente teve 1 milhão de interações num mês, né, num mês inteiro. E a gente comemorou muito. Hoje a gente faz mais de 1 bilhão, 1000 vezes mais,
né? E aí as comemorações também mudam, né? Sobre o que a gente espera, porque a realização das diferentes partes da organização se tornam importantes. Você olha o todo, mas você olha as partes. Porque cada pessoa que trabalha tem uma entrega importante a fazer que no fim vai tocar o cliente. É sobre isso que a gente está falando. Né? Mas a trajetória de sofrimento, a de dor, a de crise, é o que traz, de fato, os aprendizados mais profundos. Legal. Hoje de manhã tem Ele é um empreendedor, de uma forma ou de outra, continua sendo um empreendedor, que eu gosto muito, que é o Jason Lemon, que é um cara que criou o SaaStr, que é o maior evento de SaaS no mundo. E hoje de manhã ele tweetou exatamente isso, né? 1 milhão de MRR mês, depois 1 milhão de MRR semana, depois 1 milhão de MRR dia, né? E no final ele coloca celebrate, né? Ou seja, é exatamente o que você trouxe, né? Ou seja, você comemora às vezes muito um marco e de repente aquele marco são 1000 vezes mais, né? E como a empresa já está maior, está na hora de começar a celebrar os pequenos marcos às vezes que levam a empresa para frente, cada grupo ali com o seu objetivo. Sem dúvida nenhuma, não tem como deixar de citar isso, Cássio. Um grande marco, obviamente, é abrir o capital, né? E esse é um marco interessante porque eu acredito que não seja um marco só da Zenvia, é um marco do empreendedorismo digital brasileiro, do SaaS brasileiro, né? A primeira empresa SaaS da América Latina a abrir capital na Nasdaq, né? Ou seja, está ali no mercado mais avançado, mais exigente do mundo, né? Com olhos ali. Quando a gente... Eu fiz essa métrica, quando a gente divulgou a aquisição da Zenvia, da SenseData pela Zenvia, teve 2 vezes mais notificação fora do Brasil que no Brasil, né? Ou seja, é um mercado que o pessoal é ávido e tá de olho. Como é que foi esse processo? Conta um pouco dessa dinâmica aí, dessa chegada aí. Eu sempre pensei que isso um dia poderia ser possível, mas eu nunca achei que a gente estaria pronto para fazer isso. Mas quando a gente chegou num momento onde o mercado mostrou que existia a condição de uma empresa de tecnologia da América Latina que poderia entrar no mercado global, que poderia usar o IPO como uma forma de construir a sua próxima fase, a gente foi com tudo. Então, ele é um milestone. E é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que é o fim, né? Que fez o IPO é o fim da jornada. Curiosamente, a gente fez o IPO no mês onde completamos 18 anos de empresa. Exatamente no mês onde completamos 18 anos. E nada mais simbólico do que isso, do que pensar que a gente passou para a maioridade e que agora se começa a nossa fase adulta. Perfeito. Que começa, onde a gente começa a aprender como ser uma grande empresa e, claro, todos os desafios, oportunidades e a curtição que existe nesse processo. Então, para mim, é como se tivesse feito justamente essa ida, né, para um mundo adulto e abrindo inúmeras possibilidades. Inclusive, a gente está aqui conversando sobre isso, para mim, um orgulho gigante que mostra por que faz sentido uma empresa mirar alto, uma organização mirar alto e correr atrás desses sonhos. Porque sempre foi um sonho e uma admiração a gente poder trabalhar junto com vocês e agora eu fico feliz a gente poder ter isso, né? Não só como clientes, já éramos clientes, né? Sim. Mas agora estamos trabalhando juntos. E isso simbolicamente marca esse tipo de movimento, um movimento que é audacioso, um movimento que ele mira em um futuro para os próximos 10, 20 anos e que torna isso mais viável, que abre portas para que a gente construa uma organização global a partir aqui do Brasil. E eu queria falar um pouco sobre cultura, Cássio. Eu me lembro que a primeira conversa que a gente teve, ela durou 1 hora. Acho que a gente falou 40 minutos sobre cultura e pessoas, né? Eu descrevi isso quando a gente estava ali falando com os times, sobre isso, né? Você sempre espera, falando, não, 2 CEOs vão se encontrar para falar de uma possível aquisição. Muito provavelmente eles vão falar apenas de negócio, mercado, clientes. A gente falou sobre isso também, mas falamos muito sobre as pessoas. E eu gosto muito, de uns 2 anos para cá, principalmente no mercado digital, mercado de tecnologia, começou essa moda de se nomear, né? E todo mundo quer ser um pouco Googler, né? Todo mundo quer pôr o ER no final. E a Zenvia veio com Humans, com um Z no final, que eu particularmente gosto muito. Como é que foi isso, cara? Como é que foi essa
reconstrução de cultura, porque vocês passaram recentemente para a IPO por uma mudança de brand importante e me parece que você voltou um pouco no início, essa questão do Humans. É legal contar esse negócio aí para a gente. A empresa ela foi fundada como Human. Era o nome, né, que eu pensei justamente pela crença fundamental de que marcas são pessoas e que as pessoas são únicas. E essa crença fundamental ela voltou para desenhar o nosso futuro. E quando a gente fala de Humans como quem faz parte da organização, a gente fala sobre uma combinação, sobre uma crença fundamental de que a gente gera impacto pela combinação da tecnologia com o humano. Nós que construímos as organizações somos tão importantes quanto as tecnologias que a gente usa. E isso é uma crença fundamental. Perfeito. Por isso que a gente se nomeia Humans, por acreditar que essa é uma relação simbiótica. E que a gente existe para os humans, que são as pessoas. Quando a gente fala de customer, a gente fala sobre pessoas. Perfeito. Nós somos, às vezes, estamos numa empresa trabalhando, mas sempre somos consumidores, somos pessoas. E o que a gente acredita é que o impacto todo que a gente busca criar por meio das organizações, no fim busca a realização de um desejo, de uma necessidade de uma pessoa. E é para isso que a gente deve fazer o design das nossas organizações, dos nossos processos, das nossas tecnologias e como que a gente deve orientar as nossas crenças como quem trabalha em organizações buscando servir o consumidor. Você sabe que eu vou te dizer porque que eu gosto muito dessa descrição que você acabou de dar? Porque em muitas das minhas palestras, quando a gente fala sobre relação, empresas, pessoas e tudo mais, eu sempre dava o seguinte exemplo. Cara, B2C ou B2B, no final do dia tudo é H2H, human to human. Né? Obviamente que a gente tem que entender um contexto B2C, B2B, tem uma questão acadêmica por trás disso, tem uma questão estratégica, não que isso seja menos importante, mas no final do dia são pessoas interagindo. Aspectos diferentes de interação, mas pessoas interagindo. E aí vamos chegar um pouco mais para cá, ou seja, após esse grande marco que foi o IPO, vem a primeira aquisição pós-IPO. Estamos aqui juntos, que é a da SenseData. E aí eu vou voltar de novo um pouco no que você falou. É interessante, Cássio, que eu acho que faz muito sentido essa conversa, porque você voltou no Humans, e parece que também com a SenseData você volta um pouco naquela parte que você descreveu inicial do CRM, aonde você tinha ali o dado, o entendimento do cliente, o RFV, tinha o canal e de repente todo mundo estava interessado no canal porque não tava, o business não era tão digital ainda, né? E com a pandemia esse negócio digital, cara, ontem a gente teve Ambev e Unilever num evento de tecnologia, falando tudo o que eles fizeram para exatamente estar pronto dentro de um contexto de pandemia, mais digital e tudo mais. Então, a SenseData parece que, assim como o Humans, ela é também um retorno nisso para o futuro. Conta um pouco dessa construção aí do lado de vocês. O que eu sempre vi na SenseData é aquilo que eu tentei fazer no começo, e eu não consegui. Talvez porque a gente não estava pronto, talvez porque o mundo não estava pronto, mas a gente não conseguiu. A gente conseguiu outras coisas, mas a SenseData conseguiu trazer algo que é fundamental, que é conectar o dado com o processo, com a comunicação. E esse tripé, esse triângulo, é o que, na prática, faz a experiência completa das pessoas com as organizações fazer sentido. As organizações, elas originalmente, todas as nossas empresas, se organizam por departamentos. É natural. A gente organiza por competências técnicas e departamentos. Mas o consumidor, o cliente, ele atravessa todos esses departamentos. Todos os processos, de alguma forma, tocam o consumidor. A jornada, ela existe de ponta a ponta, queiramos, a gente quiser ou não, ela conecta diferentes departamentos de uma organização. Perfeito. Mas pela ótica do consumidor, da pessoa, só existe uma organização. O futuro das experiências, ele está ligado a como a gente vai conseguir conectar esses pontos e mudar a forma como as organizações se organizam, se estruturam a partir do motivo pelo qual elas existem, que são os clientes, que é quem compra o seu produto ou serviço. Então, a crença de que os dados e os processos são o que eles devem
dar lastro à comunicação, eles devem orientar a comunicação, falar sobre como a gente interage com as pessoas, entendendo que a organização é uma só, na mente do cliente. Então, ao fazer esse movimento de trazer a sensideira, a gente traz o core desse futuro. Um futuro que conecta as pessoas com as marcas, tocando todos os pontos da jornada, entendendo que essa pessoa é uma só e que ela merece ser tratada com todo o conhecimento, todas as possibilidades que a gente tem de fazer essa experiência se tornar cada vez mais única. Perfeito. Maravilha. Cássio, a gente fala muito sobre sucesso do cliente. A gente tem uma grande comunidade interessada nesse aspecto. Ontem o Rogério, inclusive, teve no evento com uma palestra muito produtiva falando sobre isso na Zenvia. E a Zenvia, como uma empresa SaaS, também tem essa dinâmica de preocupação. Como é que é a tua visão para daqui para frente, né? Ou seja, a gente está queremos falar de futuro, né? Queremos falar de todo mundo junto. Conta um pouco, traz um pouco da tua visão, Zenvia mais Sensidata, a dinâmica do cliente no centro das organizações, o contexto de jornada, né, contextualizada, microsegmentada e tudo mais. Na maior parte das empresas, o mundo da comunicação, a gente tinha a impressão de que o cliente enxergava só o que marketing fazia, só a comunicação. A realidade é que o cliente enxerga todos os pontos de contato com a empresa. E todos eles são extremamente importantes para entender a experiência do consumidor. Nós começamos como Zenvia a prover as comunicações. A ponta que toca o cliente no canal que ele prefere, no canal que melhor performa, no canal que melhor funciona. E as empresas começaram a usar e adotar os canais de comunicação do digital, buscando fazer um movimento do tradicional, do offline, e juntando o online. Mas essa conexão do online, com toda a complexidade de canais, ela traz um desafio gigante para a empresa, que é entender como é melhor interagir com qual pessoa, em que momento, por qual canal. E como que eu faço essa comunicação ter contexto, ela fazer sentido para o consumidor, e como que eu faço ela voltar para a empresa e ela encaixar no processo, e não ficar solta, perdida num departamento, e de repente o bastão cai quando passa para o outro. A conexão dos pontos dessa jornada é o que Sensideira para a gente ajuda a fazer, entender quem é esse cliente em todos os pontos da jornada, em todos os canais, como uma única pessoa. E a partir disso, a gente poder derivar de forma muito simples qual a melhor forma de comunicar com aquela pessoa naquele momento. Perfeito, perfeito. Eu estava abrindo aqui que eu estou pegando um pouco das perguntas que o pessoal está mandando ali no chat para a gente, né? Tem uma pergunta interessante aqui, Cássio, do Luiz Augusto Zampieri. Cássio, qual foi o fator cultural mais importante para tomar a decisão de adquirir a Sensidata? A gente tem algumas crenças fundamentais da nossa cultura. Uma delas é que as pessoas são únicas. Mas como você, como marca, como empresa, vai entender quem é cada pessoa, se não a partir dos dados, a partir das experiências, a partir das transações? Para poder compreender as pessoas, você precisa dos dados, precisa que isso seja acionável nas comunicações. E um outro ponto, que é uma crença fundamental para a gente, é que a gente entende que é fundamental mergulhar fundo para poder realmente criar, assim, destravar todo o potencial que existe numa relação. Mergulhar fundo significa você, de fato, usar os dados que você tem à disposição para fazer com que os processos evoluam a partir dos dados. Legal, maravilha. A Juliana Borges tem uma pergunta um pouco mais tricky. O que motivou o Cássio a abrir capital no mercado internacional? Essa é uma pergunta que ela é muito recorrente. Eu diria que existe essa resposta, ela passa por 3 grandes aspectos. O primeiro aspecto é que a gente quer criar uma empresa global. E empresas globais no Brasil são poucas. Tem alguns que desbravaram o mundo a partir do Brasil, que fizeram, né, a sua abertura de capital aqui e foram explorar o mundo a partir disso. Mas a gente entendeu, conversando, claro, com os atores do mercado, que se a gente quer criar uma empresa global, o mercado de capitais americano ele é mais preparado para isso. O segundo aspecto
é que, por mais que Sabe, nós... te interrompendo um pouco, mas trazendo um pouco aquilo que eu já disse. O que me chamou muito a atenção de ter 2 vezes mais notificações no clipping da aquisição da SenseData pela Zenvia é que era uma transação entre 2 empresas brasileiras. Exato. E que estava sendo 2 vezes mais notificada nos Estados Unidos do que no Brasil. Exato. Então, esse entendimento de como se constrói uma empresa global, a gente entende que esse era o caminho melhor. O segundo aspecto, ele fala sobre... Nós somos a primeira empresa de SaaS de América Latina a abrir capital na Nasdaq. Só que não somos a primeira de SaaS na Nasdaq. Tem centenas de outras. Fato. Fato. Então, lá é mais fácil o investidor estar mais acostumado a compreender como funciona a mecânica, o modelo de negócios, as métricas, a estratégia de uma empresa de software como serviço, comparado a quando se olha para o mercado brasileiro, onde empresas muito diferentes coexistem, chamadas de tecnologia. E o terceiro aspecto é que a abertura de capital nos Estados Unidos permite com que se possa crescer a empresa, captar mais dinheiro ao longo do tempo, mantendo a liderança da companhia para o longo prazo. Mecânicas de governança nos Estados Unidos são mais propícias para empresas que têm visão de longo prazo do que o mercado brasileiro de ações permite. Isso é muito legal, né, Cássio? Visão de longo prazo, né? Ou seja, a Zenvia tem 18 anos, tá agora, como você falou, o marco ali da maioridade, né? E você continua com essa visão de longo prazo, né? Não virar uma empresa só quartista, mas ter um desenho e ter uma visão. Qual que é esse desejo para você? Qual que é, nesse momento... Eu não vou nem falar de próximo passo dá essa impressão de curto e médio, né? E a gente falou um pouco sobre isso aqui, mas qual é a visão de longo prazo que passa hoje pela tua cabeça e pelo time envolvido aí, nós que estamos dentro dessa organização aí? O primeiro que me move é a capacidade que a gente tem como ser humano, se conectando com outras pessoas em uma organização, de mudar a forma como o mundo funciona. Isso o papel esse de empreender, e empreender de forma inovadora, é algo que, para mim, me fascina, isso. Quando eu olho sobre o potencial que a gente tem de fazer com que a experiência das pessoas seja diferente nos próximos 5, 10, 20 anos, a partir da tecnologia, isso me diz que a gente tem muito trabalho pela frente. E o que a gente enxerga no futuro é que... Vou falar um pouco de presente e próximo passo, eu acho que é um ponto interessante. Hoje, as empresas se organizam, todos os seus processos por departamentos, as tecnologias são dotadas por departamento. O cliente é um só. O primeiro desafio é conectar esses pontos, esses elos da jornada, desde quando ele é um lead frio até ele estar num pós-venda, fazendo uma compra de um outro produto e por aí vai, ou numa retenção. É o mesmo cliente que está em ponta a ponta. Algum momento, as empresas elas vão começar a se organizar mais pela jornada do cliente, do que pelos departamentos de competência técnica. Porque hoje, marketing há 10 anos ou há 20 anos era publicidade. Hoje, marketing é matemática. As disciplinas evoluem ao longo do tempo. Por isso, falar sobre o cliente, daqui a 20 anos, a gente vai estar falando sobre o cliente. Porque essa é a razão pelo qual as empresas existem. As empresas devem, ao longo do tempo, se reorganizando seus processos e as suas áreas pela ótica do cliente. E no futuro, e aí eu coloco um pouco mais similar a uma visão de metaverso no Facebook, como vai ser o futuro, um pouco mais longe, é parte da crença de que o design da jornada vai ser mais a partir da própria pessoa do que a partir da empresa. A empresa vai servir a jornada das pessoas. Mas isso é uma conversa bacana para o futuro, para os próximos 10 anos. Legal, legal. Mas é uma visão a ser mantida. Eu gosto muito dessa linha. Uma vez, num talk, eu falei, o Customer Success Manager é um novo CEO. Né? Ou seja, em uma organização que coloca o cliente no centro, em uma organização que se estrutura pela jornada do cliente, não mais por uma visão interna, porque a visão departamental ela é de uma forma uma visão interna. Né? E a gente não pode se esquecer que quando você traz o estudo na teoria das organizações, na administração de empresas, você percebe a influência da estrutura militar, inclusive, em empresas, né? Departamentos. Né? E isso tem que mudar.
né? Isso vem mudando. E, de fato, como você falou, tecnologias mudam, práticas mudam, mas o cliente continua ali, né? Então, aquele elemento central, ele vai continuar ali, nada melhor do que desenhar toda uma estrutura. O cliente é a única certeza que a gente tem que vai existir para os próximos 100 anos. Exato. E sabe qual é a outra certeza que a gente tem? Que tudo vai mudar. Né? Eu sempre digo todo isso. O resto. Todo o resto vai mudar, mas o cliente é o elemento central. Né? Eu costumo dizer, se você não é serviço público, não é ONG, você tem cliente. Se você tem cliente, você tem que trabalhar por ele. Ainda assim, se você é ONG e se você é serviço público, você tem cliente. Você pode não Faz ser, sentido. você não pode estar preocupado tanto com o sucesso dele, mas em geral se está. A questão é sempre, em qualquer organização, é como que se muda. Como que se promove a mudança e quais os elementos que tornam a mudança difícil, que resistem à mudança. Perfeito. Maravilha. Gente, Cássio aqui com a gente hoje. Cássio, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por essa conversa. Eu acho que a gente tem um momento extraordinário para a Sensidata do nosso lado. É um prazer estar nessa maioridade e ir junto construir essa visão do cliente. E eu sempre disse isso, eu sempre fui um cara muito em vendas, e sempre disse isso para o nosso time comercial. Não coloque uma proposta por colocar uma proposta, não faça uma negociação por fazer uma negociação. Você tem que fazer sentido aquilo que está ali. Né? E trazendo para o nosso lado aqui, quando a gente olha a história da Zenvia, a história da Sense, as conexões, a cultura, a visão de longo prazo, é que fica muito natural porque que a gente está junto nessa dinâmica. E isso me deixa muito feliz, porque faz sentido. Acho que esse é o ponto principal. A gente percebeu isso aí com muito do feedback que o mercado trouxe sobre esse movimento. Cássio, novamente, cara, muito obrigado pela tua presença aqui e vamos juntos rumo ao futuro. Muito obrigado, Matheus, e obrigado a todos. Maravilha. Prazer. Show de bola. Gente, eu vou continuar aqui. Cássio, obrigado, querido. Obrigado. Pessoal, é isso. Olha só.